E olha, como a gente fala muito de política aqui no Jornal Gente, político é assim, termina uma eleição, já começa a pensar na próxima. É por isso que a Rádio Bandeirantes divulga agora em primeira mão a pesquisa do Instituto Paraná com as possibilidades e a intenção de voto, caso fosse hoje, para a Prefeitura de São Paulo 2024. Não se iluda, querido ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes. No mundo político, esse é o assunto que domina. 2024 e como será o quadro eleitoral que nós teremos no ano que vem. É por isso que o Murilo Hidalgo, que é o presidente do Instituto Paraná, está conosco agora ao vivo para nos falar a respeito desses números. Murilo, bom dia, seja bem-vindo aqui mais uma vez à Rádio Bandeirantes. Bom dia, Thaís, bom dia, Pedro, Cláudio e Sônia. É uma satisfação novamente estar com vocês. Bom dia, Murilo. Satisfação é nossa. Murilo, eu vou colocar aqui os números de 2 cenários que foram feitos pelo Instituto Paraná com possibilidades de nomes para a Prefeitura de São Paulo. É claro que ainda é muito cedo, vai passar muita água debaixo da ponte, mas trabalhando com as possibilidades, os 2 cenários são os seguintes. No cenário 1, situação eleitoral para prefeito, Guilherme Boulos, Datena, Rodrigo Garcia, Ricardo Nunes, Ricardo Salles, Tabata Amaral, Kim Kataguiri e Vinícius Poit. Classificação, intenção de voto se a eleição fosse hoje. Guilherme Boulos, 26,3%, Datena, 24,3%, Rodrigo Garcia, 8,5%, Ricardo Nunes, 7,9%, Ricardo Salles, 4,8%, Tabata Amaral, 3,9%, Kim Kataguiri, 3,3%, Vinícius Poit, 1,6% das intenções de voto. O que é que você destaca para o nosso ouvinte, para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, Murilo, sobre esse primeiro cenário, hein? Olha, Thaís, como se falou muito bem no início, é o início de uma eleição da Prefeitura de São Paulo. O que a gente pode observar é que nessa primeira pesquisa, nesse primeiro levantamento sobre a sucessão do prefeito Ricardo Nunes, fica muito claro que o Guilherme Boulos e o Datena largam com uma grande vantagem, né? Agora, Murilo, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. O Murilo que preside o Instituto Paraná Pesquisa, como explicou aqui a Thaís, e ganhou um selo, né? Um selo de pesquisa auditada pelas urnas, o Instituto Confiável. Estou aqui um carimbão na frente do caderno de pesquisa, desse caderno de pesquisa do Paraná Pesquisa, que acertou tudo nas eleições de 2022, muito ao contrário do vexatório comportamento dos demais institutos de pesquisa, mas não quero que você comente isso, Murilo, que eu sei que você tem razões éticas para evitar esse tipo de comentário como parte interessada, digamos assim, né? Mas o que a gente observa é que a pesquisa indica que 81,6% ainda não sabe ou não respondeu a essa pergunta. Isso também tem outros 11,6% que dizem que não vota em ninguém, que ou votará branco, ou votará nulo, aquela coisa de sempre, né? Então estamos aí vendo um enorme contingente superior a 92%, 93%, que simplesmente não apresentaram número, né? Não apresentaram opção de candidatura a prefeito de São Paulo. Isso é porque está muito cedo, né, Murilo? Isso mostra também, isso aí eu estou dizendo no campo, né, espontâneo da pesquisa, aquela coisa que você já tem candidato a prefeito, aí 90 e tantos por cento dizendo não, as pessoas não estão pensando nisso por enquanto, né? Mas eu queria saber, apesar disso, a pesquisa aponta ali já algumas figuras que despontam como favoritas, como os casos de Guilherme Boulos e o Datena. Mas eu queria saber o seguinte, isso é uma tendência que em geral se confirma, ou quando aqueles 90% que ainda não sabem em quem votar começarem a definir, pode mudar completamente essa tendência? Olha, Cláudio, primeiramente, muito obrigado pelas palavras, tá, quanto à empresa. Quanto à pesquisa espontânea, ela mostra o quanto a eleição está distante para o eleitor ainda, né? Se a gente pega o não sabe nenhum, nós vamos quase a 93% do eleitorado da cidade de São Paulo que não sabem quem votar. E o primeiro lugar, o mais citado, é o ex-prefeito e o atual ministro Fernando Haddad com 2,9%. Outro fato, Cláudio, que chama muita atenção, então, quando a gente analisa os votos do Guilherme Boulos e do Datena, um exemplo, o Guilherme Boulos, quanto mais jovem, mais voto faz.
A escolaridade, no ensino fundamental ele faz 21%, no médio ele faz 24%, no ensino superior ele faz 34%. Já o Datena é o inverso, no fundamental faz 30%, no médio 26% e no superior 15%. Você vê que o eleitor do Boulos é um eleitor elitizado, Cláudio. Ô Murilo, atenção, né? Bom dia, o Pedro. Deixa eu te perguntar sobre o cenário 2, sem o Datena, se o Datena decidir que não vai participar dessa eleição para prefeito. Você fez um levantamento aqui com Guilherme Boulos, que aparece com 32%, aí você coloca o Eduardo Bolsonaro, aparece com 19%, Rodrigo Garcia 8,9%, Ricardo Nunes 8,6%, Tabata Amaral 5%, Kim Kataguiri 3% e o Vinícius Poit 2%. Nesse cenário aqui, o Boulos cresce um pouco, né? E o Eduardo Bolsonaro fica na segunda colocação. Você tem a convicção de que o Bolsonaro, independente do que a gente viu até agora, vai ser um player importante aqui na disputa para São Paulo? Ele vai ter uma influência nessa eleição, Murilo? Olha, Pedro, é muito bom esse questionamento. Se o Eduardo Bolsonaro vier a disputar a eleição, ao meu ver, o que muda muito? A posição do atual governador, do Tarcísio, né? Eu acho que qual será a posição dele? Apoiará o Eduardo Bolsonaro? Apoiará o prefeito? Apoiará outro candidato? Essa é uma pergunta que fica. Mas pelo arranque sem o Datena, nós teríamos praticamente assim uma polarização entre o candidato do Lula e a família Bolsonaro novamente. Eu acho que essa pode ser uma estratégia da família, tanto lançar o Eduardo quanto o Flávio no Rio de Janeiro, né? Para se manter vivo no processo, principalmente, e pensando em 26 também, né? Murilo, Sônia aqui. Aliás, eu também quero estender os parabéns do Cláudio a você, que o teu instituto acertou em cima todos os resultados das últimas eleições. E o que eu queria saber, Murilo, você que tem tanta experiência nisso, a respeito do perfil do eleitor da cidade de São Paulo. Eu queria saber, assim, sobre pautas mais progressistas, e também fatos como o Pedro citou hoje na abertura, né? Invasões de terra que podem continuar acontecendo. Isso colaria no candidato Boulos e se o perfil do paulistano estaria também, vamos dizer assim, antenado com essas ligações. Olha, Sônia, primeiramente, obrigado pelas palavras também quanto ao Instituto. Quanto à sua pergunta, se a gente analisar, a gente teve resultados muito diferentes na capital e região metropolitana para o interior do estado, onde no interior do estado o Bolsonaro praticamente ganhou muito bem do Lula e na capital já não foi assim. O desempenho do Boulos vai depender muito do desempenho do Lula. Eu acho que não muito a invasões no interior do estado, isso eu acho que pesa menos na capital, tem um peso, mas não tão grande quanto nas cidades do interior. Agora, essas pautas progressistas, com certeza, eu acho que vai depender muito, principalmente do desempenho na economia do governo Lula, como o Lula chegará em julho de 2024. Isso eu acho que vai ser fundamental para o candidato Guilherme Boulos. Se o Lula chegar muito bem, o Boulos vai manter um favoritismo. Ao mesmo tempo, se o Lula chegar traquejado, né, não chegar muito forte, isso vai ser muito ruim para o Boulos. Murilo Hidalgo, do Instituto Paraná, conosco ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, divulgando a primeira pesquisa do ano, já sondando o eleitorado sobre a eleição para a Prefeitura de São Paulo em 2024. Tem uma outra pergunta muito interessante que foi feita pelo Paraná aos entrevistados sobre o nome do atual prefeito da cidade de São Paulo. Você sabe dizer o nome do atual prefeito? Sim ou não? 60,9% responderam que não sabem. 36,9% responderam o nome correto, Ricardo Nunes. 2,3% citaram outros nomes. O que mostra esse número aqui, Murilo? Olha, assim, está muito claro, né, que todo prefeito, não só o Ricardo Nunes, quando ele não é eleito, quando ele não foi votado, na verdade as pessoas, ele fazia parte da chapa do Bruno Covas, mas o candidato principal era o Bruno Covas, né? Então o que acontece? Ele se torna, ele hoje é um prefeito desconhecido. A maioria dos eleitores de São Paulo não sabe o nome espontaneamente do atual prefeito. Eleitoralmente, isso pode ser bom? Pode, porque ele ainda tem um espaço muito grande para se tornar conhecido e crescer mais nas pesquisas, mas ao mesmo tempo é preocupante porque ele já governa há um bom tempo e a população o desconhece, né?
Ô Murilo, dá para acreditar nesse acordo aí do Boulos com o PT? O PT, na última hora, não vai querer lançar um candidato à Prefeitura de São Paulo, não? Boa pergunta, Pedro. Essa eu acho que é uma das questões também da eleição de São Paulo que nós vamos saber lá para frente. Até porque o PT já tem dito que não tem acordo nenhum não, viu, Pedro? Mas a gente sabe que teve uma costura, né, Murilo? A gente acompanhou isso aí, pro Boulos retirar a candidatura lá, que ele tinha, e acabar indo para deputado federal, justamente por isso. E o Ricardo Nunes, ô Murilo, vai ter que, de alguma forma, se aproximar do bolsonarismo se quiser ganhar essa eleição? Eu acho que hoje, na realidade de hoje, sim. Eu acho que se o Eduardo, principalmente o Eduardo, sair candidato, fica difícil pro Ricardo Nunes. Eu acho que ele vai ter que se aproximar, principalmente, o Boulos já é muito ligado ao PT, independente de ter o apoio ou não. Se ele for um segundo turno, ele terá, como ele teve há 2 anos atrás. Então, como que a gente vê? Eu não vejo, pela lógica de hoje, o Ricardo Nunes teria que se aproximar da família Bolsonaro. Agora, Murilo, foi possível detectar na pesquisa das pessoas que o grau de desconhecimento do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, é muito elevado, né? Superior a 60%, como a Thaís destacou aqui. Mas, assim, foi possível determinar entre aqueles que o conhecem ou o reconhecem como prefeito de São Paulo, qual a intenção de votos ou qual a avaliação que faz do prefeito, que tipo de reação teve o entrevistado que declarou conhecer ou saber quem é o prefeito de São Paulo? Olha, Cláudio, nós fizemos esse cruzamento. Entre os que saberiam dizer o nome do atual prefeito, que citaram, entre os 37% que citaram Ricardo Nunes, daí a gente fez o cruzamento em quem ele votaria para prefeito de São Paulo. Aí ele faz 21% dos votos. Esse dado é muito bom para o prefeito. Se seguir uma mesma lógica, ele vai mostrar força. Mas precisa seguir essa lógica, né? O principal desafio do prefeito Ricardo Nunes, que eu vejo, é mostrar à população de São Paulo que ele é um bom prefeito. Quer dizer, quem o conhece, basicamente, vota nele, é isso, né? Quem reconhece o trabalho dele. Ele tem um percentual muito bom de votos, 21%. É importante, né? Esse é um levantamento, um alerta importante, inclusive, para o atual prefeito de São Paulo. Precisa ser mais conhecido para ter uma intenção de votos mais relevante. É isso mesmo, né? Isso mesmo, Cláudio. Murilo Hidalgo, do Instituto Paraná, divulgando aqui em primeira mão na Rádio Bandeirantes essa pesquisa, já indicando tendências para a Prefeitura de São Paulo, eleição de 2024. Obrigada, Murilo. Canal sempre aberto aqui para você. Queremos mais pesquisas, hein? Exatamente, Thaís. Eu agradeço à Rádio Bandeirantes por essa parceria e a partir de hoje a gente vai iniciar junto com a Rádio Bandeirantes em diversas capitais. Semanalmente a gente estará divulgando pesquisas. Boa! Até a próxima, Murilo. Até a próxima.